Hora de conversar com a Juliana Rosa. A Ju vai comentar esse resultado aqui. Parece ser um excelente resultado, maior sequência de resultados positivos de um dos setores da economia que sustentam o PIB. É o setor de serviços, que variou 0,3% em outubro, nono resultado positivo consecutivo, ô Ju. Mas há quem diga que a economia brasileira está desacelerando. Por qual viés a gente tem que seguir? Bom dia para você. Está desacelerando, pero no mucho, né, Carla? Eu acho que é isso que esse dado de serviços está mostrando. Bom dia para você também, bom dia para o Fábio, para a Sheila, bom dia para os nossos ouvintes. É um dado que mostra a resiliência realmente da economia, como você falou, o nono mês seguido de crescimento do setor de serviços, que é o setor mais importante da economia brasileira, tem um peso aí de mais de 60% do PIB, é o que mais gera emprego e traz então esse crescimento que o IBGE acabou de divulgar de 0,3% no mês de outubro. O que é interessante a gente notar? O setor de serviços é um setor muito amplo, então tem desde serviços que as famílias, que a gente usa no nosso dia a dia, como cabeleireiro, um conserto, lavanderia, até serviços prestados às empresas, serviços de contabilidade, enfim, serviços de limpeza nas empresas. Então, é um setor que é muito heterogêneo. O que eu acho interessante a gente separar? O que está sendo consumido pelas famílias e o que está sendo consumido pelas empresas? Quando você olha o que as empresas estão consumindo, está sustentando principalmente os serviços consumidos pelo setor do agronegócio, que é um setor que está indo muito bem, né? O que é uma boa notícia, a safra agrícola recorde, um setor competitivo. Então, isso estimula muito o setor de transporte, por exemplo, para transportar as cargas, né? E as empresas investindo muito também em serviço de tecnologia, serviços ligados a ganhos de eficiência, né? Seja para poder ter menos mão de obra, se economizar, seja para poder ter processos também mais rápidos, onde você possa aumentar a sua competitividade. Agora, quando você olha os serviços que medem mais realmente como é que está a temperatura da economia como um todo, eu acho importante olhar a parte dos serviços que as famílias consomem. E essa parte de serviços está estagnada. A parte de serviços prestados às famílias tinha caído já aqui no mês de setembro 0,5% e agora ficou com uma alta de 0,1%. Então, olhando aqui os detalhes do que as famílias estão fazendo aqui a partir desse setor de serviços, por exemplo, aqui a parte de serviços de alimentação, ou seja, comer fora de casa, serviços de hotelaria, está em queda, caiu bastante aqui essa parte. Então, as pessoas comendo menos fora, com o orçamento apertado, né, viajando menos. Então, aqui essa parte ligada ao poder de compra das famílias, ela claramente está piorando. Uma outra parte aqui também, olha, sem ser a parte de restaurante, hotelaria, serviços em geral prestados às famílias. Então é isso, é cabeleireiro, lavanderia, enfim. Isso também está caindo bastante. Ou seja, o que eu acho que fica muito claro é que a economia, ela está resiliente, né? Então quando a gente fala, como é que está a economia está crescendo mais devagar, mas não é uma recessão, né? A gente vai sair de um crescimento acima de 3% no ano passado para crescer esse ano em torno de 2,2%. Então, quando a gente fala, a economia está estagnada, ficou estagnada no terceiro trimestre, ela está perdendo fôlego, mas não é um cenário, né, de um enfraquecimento muito forte. Agora, o que a gente está vendo aos poucos, principalmente em 2026, é que essa desaceleração vai continuar, né? É um efeito da alta de juros. Os juros estão encarecendo o crédito, as famílias e as empresas estão altamente endividadas. Então, esse processo de perda de força da economia, ele vai, inclusive, vai ser mais forte no ano que vem. E o que eu acho importante a gente dar nome aos bois, né? Por que o juro é tão alto? Parece que o Banco Central é um vilão, né? Querendo acabar com a economia ou poder atender às pressões dos rentistas do mercado financeiro. Não. O Banco Central está carregando o piano sozinho para poder baixar a inflação, enquanto o governo, o Congresso, o Judiciário não param de gastar.
né? Então, acho que é importante a gente entender isso. Ou a gente escolhe uma agenda política que permita que a gente tenha juros decentes, que a gente possa crescer de forma sustentável, não fique toda hora batendo na parede e caia, que é o que está acontecendo, um roteiro repetitivo no Brasil. Ou a gente vai continuar vendo esse roteiro se repetir no Brasil, né? Eu acho que a gente precisa ter um debate maduro, estrutural, para poder escolher uma agenda que pare de ficar toda hora fazendo a economia crescer demais, aí gera inflação, aí aumenta a juros, aí toma de cair a economia. Cada vez que cai, é super traumático, né? Principalmente para as famílias de baixa renda, isso gera pobreza. Então a gente precisa ter essa consciência que a gente precisa fazer escolhas políticas que garantam um crescimento sustentado ao longo do tempo. É isso que reduz desigualdades, é isso que garante um crescimento vigoroso para as economias, né? Que é o que a gente não está tendo no Brasil. De longo prazo. A Juliana volta amanhã no Economia para você, Ju. Um beijo, bom fim de semana. Amanhã, meio-dia, tem o ex-ministro Maílson da Nóbrega. Tá uma aula, viu? Não percam. Sempre é. Beijo, Ju. Agora 9h19. Beijo.